Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Inspirai, Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece, que para vós termine, tudo aquilo que fizermos por Cristo, nosso Senhor. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, quero saudar a todos que nos ouvem. Hoje estamos aqui, com uma liturgia muito belíssima, celebrando a memória de São Vicente de Paulo, um santo que é padroeiro das obras de caridade. Mas eu quero dar um pouco para vocês sobre o Evangelho, E depois nós falamos um pouco sobre a vida desse grande santo. O Evangelho de hoje é São Pedro professando a sua fé e Jesus anunciando a sua paixão. Por que a liturgia coloca esses dois juntos? Bom, o que acontece? Aqui que acontece? São Pedro, ele professa a sua fé. Se nós formos pegar no Evangelho de São Mateus, que não é o Evangelho que nós proclamamos hoje, nós proclamamos no Evangelho de Lucas, São Pedro, ele professa a sua fé no capítulo 16 do Evangelho de São Mateus. E no capítulo 17 acontece a transfiguração. Tá, calma. Jesus, ele queria que isso acontecesse. Por quê? São Pedro, ao professar a sua fé, ele faz um ato de fé. Ele recebe uma graça atual, Como nós vemos Jesus falando em Mateus, capítulo 16, versículo 17. Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi alguém de carne e sangue que te revelou isso, e sim o Pai do céu. Então, aqui é uma graça atual. É Deus que elevou a inteligência de São Pedro e convidou a sua vontade. E aí São Pedro, Jesus já havia falado que ele era o filho de Deus, o Cristo de Deus. Mas agora São Pedro, ele viu aquilo como uma verdade ainda maior. E então, aqui está o primeiro passo. Jesus confirma a fé dos apóstolos. Ou seja, os apóstolos, a partir de agora, tinham consciência de que Jesus era Deus. Mas Jesus, logo após confirmar a fé que ele era Deus, o que Jesus faz? Diz: o Filho do Homem deve sofrer muito. Aquilo deixou os apóstolos duvidosos, porque se ele era Deus, como é que Deus pode sofrer, E aí, nós vemos que no capítulo 16 de São Marcos, no versículo 22, Pedro leva Jesus à parte e fala assim para Jesus: Deus te livre, Senhor, tal coisa não te acontecerá. Aí Jesus, no versículo 23, diz: retira de Satanás, quer me fazer cair. Pensa de modo humano e não de acordo com Deus. Então os apóstolos ficam chocados. Por quê? Eles sabiam que Jesus era Deus, mas eles não conseguiam engolir que Deus haveria de sofrer. E por que eu falei da transfiguração? Porque na transfiguração, Deus, no versículo 5, fala o seguinte: ainda estava falando quando uma nuvem luminosa lhe fez sombra, e da nuvem saiu uma voz que dizia: este é o meu filho amado, o predileto. Escutai-o. Escutai-o. Se a gente juntar tudo, Jesus queria preparar a nós e a eles
Jesus queria preparar para o momento de sua paixão. Então, Deus fala, escutai-o. Ele é Deus. Ele é Deus. E ele haverá de sofrer. Então, é como que para quando eles olhassem para o cadáver de Cristo, assim como Maria, eles não se surpreendessem, mas adorassem. E a nós, o que isso dá de lição para nós? Para que quando nós olhássemos para a igreja e nós víssemos a crise, por quê? Porque a igreja é o corpo místico de Cristo. Então, o corpo de Cristo estava desflagelado. Ele foi flagelado, foi batido. Então, Jesus estava querendo dizer o seguinte: quando vocês, ou seja, nós, olharmos para a igreja e vermos crises, escutai-o. Não se surpreendam. Não se surpreendam. E nós vemos, e nós temos a garantia de nosso próprio Senhor, para não termos medo. Pois no versículo, em Mateus 16, Mateus 16, no versículo 18, diz o seguinte: pois eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o império da morte não a vencerá. Portanto, coragem e ânimo. Que nós possamos nesse dia meditar essa pergunta que Jesus faz a nós. E a vós, quem dizeis que eu sou? E sobre a vida desse santo, São Vicente de Paulo. Um santo que padroeiro das caridades, que não fazia somente caridade material, mas espiritual. Ele quer nos ensinar que se a caridade material não estiver fundada em uma caridade espiritual, a caridade é quase que como inútil. Porque a caridade espiritual é que você doa para salvar uma alma. Então, quando nós fizermos uma caridade, essa deve ser a nossa intenção. Dar para que o próximo possa ser salvo, para que o próximo possa chegar à eternidade na glória do céu. Queridos irmãos e irmãs, louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.